leva a uma melhora da capacidade de executar habilidades motoras. Normalmente fornece energia, né, motivação aos alunos, porque senão ele fica desmotivado. E tarefas muito longas, tarefas tediosas, ele pode também ser um estímulo, né, para que a pessoa ali permaneça naquele momento de prática. Tudo bem? Vamos ver agora fornecimento de feedback do tipo descritivo ou prescritivo e feedback de programa e de parâmetro. Enquanto isso, saúde a todos. Vamos molhar a garganta aqui para continuar. Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Feedback descritivo. Qual que é a diferença entre descrição e prescrição? Tá aí na sua tela. Se você pegar pelo nome, pela própria palavra, você já consegue, por intuição, já consegue definir o que é feedback descritivo e o que é feedback prescritivo. Então vamos lá. Feedback descritivo, você já deve ter imaginado, é aquela informação que você dá ao seu aluno a respeito do que aconteceu, como foi seu movimento. É a descrição do que aconteceu. Então, eu fiz um movimento lá no voleibol e o meu professor disse para mim: o seu braço não estava na posição adequada. Você precisa alongar mais as suas articulações, alongar mais o seu movimento. Ele está fazendo uma descrição no momento em que ele diz que o meu cotovelo, por exemplo, estava flexionado. E ele está fazendo uma prescrição no momento em que ele diz: alongue mais o seu corpo, tente buscar um ponto mais alto para tomar o contato com a bola. Então, descrição é quando ele informa o que aconteceu. E prescrição é quando o professor pede ao aluno, né, para que faça o movimento de uma determinada forma ou que busque corrigir algum erro. E o programa e parâmetro? Lembra que a gente definiu programa e parâmetro? O que é um programa motor? Não é um movimento estabelecido, um movimento aprendido? Então, uma habilidade aprendida, você chama ela de programa motor. E aí tem programa motor generalizado. O que é parâmetro? O parâmetro, os parâmetros, são as características que compõem um programa. Então, quais são essas características? Lembra? A velocidade do membro, o ângulo, a força que você aplica, que basicamente são esses os parâmetros que modificam a característica, né, e modifica ali o programa, certo? O programa chute, por exemplo, no futebol, programa chute. O chute ele pode acontecer de várias formas. O que você muda para fazer diferentes tipos de chutes? Você muda o parâmetro. Se você quer um chute de um jeito, você põe mais força, você põe mais ângulo, você põe mais velocidade, ou menos força, né? A posição do pé. Então tudo isso define aí os parâmetros para que você realize variações do programa, certo? Então vamos lá, o que é feedback de programa? Quando você tem um aluno que não tem a menor noção daquele movimento, que para ele é totalmente novo, então você precisa iniciar a aprendizagem de um programa motor, de uma habilidade nova, ele ainda não sabe. E o que é o feedback de parâmetro? É quando ele já conhece aquela habilidade, ele já sabe fazer, mas ele ainda precisa melhorar algumas características daquela habilidade, melhorar alguns parâmetros daquela habilidade. Tudo bem? Então, feedback de programa, quando o seu aluno não sabe ainda fazer aquela habilidade, você parte do princípio inicial, parte do início, né, do processo de aprendizagem, parte do zero. E o parâmetro é quando ele já sabe e você vai fazer algumas alterações nas características. Só para deixar claro aí. E aqui, um quadro que faz justamente
essa, essa ilustração aí, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O aprendiz é experiente? Então vamos avaliar esse aprendiz. Ele é experiente? Sim. Se ele é experiente, o feedback intrínseco é suficiente. Então ele próprio é capaz de se auto-perceber. É claro que aqui o modelo, aqui esse esquema, ele está ilustrando. Não significa que, por exemplo, um treinador nunca vai dar nenhuma informação para o seu atleta porque ele é experiente. Não é isso. É que ele tem essa capacidade e aí o tipo de feedback, a maneira como o treinador, como o professor vai usar o feedback é diferente, certo? Mas vamos imaginar aqui que o aprendiz não é experiente. Aí a próxima pergunta é: a complexidade da tarefa. A tarefa é simples? Se a tarefa é simples, você pode oferecer feedback para ele só quando ele precisar realmente daquilo. Você não precisa ficar falando o tempo todo. Ou quando você perceber realmente que é muito necessário, ou quando ele solicitar, quando ele buscar a sua ajuda. Agora, se a tarefa tem um grau maior de complexidade, a gente avança aqui no nosso esqueminha aqui proposto pelo autor, pelo Richard Schmidt, né? O aprendiz compreende o padrão fundamental do movimento relativo. O que é isso? É o programa. Ele conhece aquela habilidade, ele tem conhecimento e tem condição de fazer minimamente aquele padrão de movimento? Vamos imaginar que sim, que ele consiga. Aí você vai dar o quê? Feedback de parâmetro. Vai corrigir os detalhes, vai trabalhar com as variáveis ali da habilidade. Você pode oferecer um feedback mais preciso. O que isso significa? Não precisa ficar falando, né? Muito com relação ao tipo daquela habilidade. Mas você pode trabalhar com mais precisão, porque o conceito, o padrão motor ali, ele já conhece. Certo? Você não precisa ficar o tempo todo falando. Ofereça feedback menos frequente. Ou seja, você não precisa ficar o tempo todo falando com o seu aluno. Tá? E também você pode oferecer feedback quando necessário. Agora, vamos imaginar que o aluno não conhece aquele padrão de movimento. Ele nunca fez aquilo, não tem experiência, é tudo novo para ele. Aí você tem que começar com o feedback de programa. Tá certo? Lembrando, se a tarefa é simples, é natural, né? É mais lógico que você trabalhe dessa forma aqui, quando ele solicitar. Note que a outra possibilidade não anula esse tipo de feedback. Você também pode trabalhar, mesmo que a tarefa aqui seja um pouco mais complexa, né? Você também pode trabalhar com o mesmo tipo de feedback aqui de uma atividade simples. Agora, o que vai definir isso? É você com o seu aluno, você com o seu grupo de alunos. Isso não tem uma receita, não dá para dar uma resposta pronta para isso. Você precisa ter a intuição e a percepção, né, para poder desenvolver essa sensibilidade. Né? O professor precisa ter essa sensibilidade para que ele consiga ter uma comunicação adequada, direta com o seu aluno e que a comunicação seja efetiva para a aprendizagem. Tá certo? Vamos para o próximo. Saúde, meus amigos. Suquinho de laranja. Então vamos lá. Feedback visual. Vocês já devem estar imaginando o que é um feedback de vídeo. Um feedback visual. Então vamos lá. Perdão. Você simplesmente faz uma filmagem do seu aluno enquanto ele está ali realizando a sua prática. Pode ser do seu aluno ou do grupo todo ali, né? Antigamente, gente, esse tipo
de situação, esse tipo de recurso, ele não era tão acessível. Hoje, como os celulares, né, praticamente todo celular tem uma câmera, você tem no seu bolso ali um instrumento tecnológico que te auxilia na hora de ensinar, né, habilidades motoras. Deixa o motoqueiro passar. Pronto, já foi. Você tem hoje um recurso tecnológico muito acessível para te ajudar no processo de aprendizagem, né? Antes desses celulares, para você ter uma filmadora, não era uma coisa tão simples, né? Não era uma coisa tão acessível, não era qualquer um que conseguia. E mesmo assim, você muitas vezes não conseguia ver na hora, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar daquelas filmadoras grandes que você botava uma fita VHS. Então, a fita tinha que ir para o videocassete para passar aquele vídeo na televisão. Então você não conseguia ver no momento real ali da sua prática. Hoje não, hoje você consegue com o celular, você filma na mesma hora, você já mostra para o seu aluno. Então vamos lá, ó. O instrutor, ele deve fornecer orientação relacionada aos principais componentes do feedback visual. Ele tem que usar isso de uma forma objetiva também, né? Os iniciantes podem dar atenção a somente uma quantidade limitada de informação de cada vez. O que significa? Que não adianta você querer que o seu aluno enxergue tudo de uma vez. Ele vai enxergar, em geral, um ponto específico ou outro. E isso a gente precisa entender na hora de passar essa informação, porque senão você vai achar que ele está entendendo o movimento ali de uma forma totalmente integrada e não é isso que está acontecendo. Muitas vezes ele pode se perder, pode se confundir. Agora, o que eu tenho a falar do feedback visual, desse recurso da filmagem? Ele é muito bom. Além da gente aprender vendo, né? A gente até já discutiu isso